Em julho de 1946, um economista americano chamado Edward Mason chegou a Seul. Ele tinha 40 anos. Por trás dele, Harvard e o serviço durante a guerra no Escritório de Serviços Estratégicos. Sua missão era simples: determinar qual das duas Coreias tinha melhores perspectivas econômicas. Ele passou 3 semanas no país. Viajou ao norte e ao sul, estudou estatísticas e conversou com funcionários locais e engenheiros japoneses que ainda não haviam voltado para casa. Seu relatório era inequívoco. O norte era a zona industrial. O sul era a periferia agrícola. 72% de toda a indústria pesada da Península Coreana estava no norte. Todo o carvão, todo o aço, 90% da geração de eletricidade. Os japoneses haviam passado 40 anos de domínio colonial, construindo uma espinha dorsal industrial no norte, fábricas, minas, ferrovias, porque precisavam dela como base para suas campanhas na Manchúria e na China. O sul fornecia arroz e algodão, mas não tecnologia. Kim Il-sung tinha todas as vantagens a seu favor. Hoje, a Coreia do Sul é a 12ª maior economia do mundo. Samsung, Hyundai, LG, marcas reconhecidas em todo lugar. O PIB per capita supera as 30 mil horas. A Coreia do Norte produz menos que uma cidade europeia de médio porte. O PIB per capita fica em torno de $1.800. A diferença é de 17 para 1. Não são as sanções. Não é uma catástrofe natural. Não é a falta de recursos. É o resultado de uma decisão específica, tomada por um homem específico, em um ano específico. Aqui estão 3 fatos para se ter em mente. Primeiro, em 1970, o PIB per capita da Coreia do Norte era superior ao da Coreia do Sul. Isso é um fato histórico documentado. Segundo, entre 1994 e 1998, entre 8.000 e 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome. Em tempo de paz, em um país que se chamava oficialmente de paraíso socialista. Terceiro, o homem que inventou a ideologia por trás dessa fome, um filósofo chamado Hwang Jang-gyop, desertou para o sul em 1997. Ele passou o resto de sua vida em Seul, rodeado pelo livre mercado que sua teoria proibia. Esta é a história do que aconteceu entre esses 3 pontos. E por que esse mecanismo importa muito além da Coreia? Na noite de 10 de agosto de 1945, 2 jovens oficiais americanos estavam sentados em uma sala de conferências em Washington com um mapa da Coreia da National Geographic. Seus nomes eram Jen Rusk e Charles Bonesteel. Eles tinham 30 min para dividir um país que mal conheciam. Rusk admitiu mais tarde que escolheram o paralelo 38 quase ao acaso. Ele dividia a Coreia mais ou menos ao meio e mantinha Seul na zona americana. Os soviéticos aceitaram na manhã seguinte sem objeções. Essa linha improvisada tornou-se permanente e dividiu a Coreia exatamente ao longo da linha de falha industrial que Mason identificaria um ano depois. Os soviéticos avançaram para o norte com seu exército já em movimento. Eles haviam entrado na Península Coreana em 8 de agosto de 1945, o mesmo dia em que os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica sobre Nagasaki. O avanço soviético foi decisivo e rápido. Em poucos dias, eles controlavam as principais cidades do norte. Sua presença não era acidental, era a alavanca que moldaria tudo o que se seguiria. Kim Il-sung chegou a Pyongyang em setembro de 1945 a bordo de um navio soviético, vestindo um uniforme militar soviético. Ele tinha 33 anos. Nascido na aldeia de Manjeondae, perto de Pyongyang em 1912, havia passado seus 20 anos combatendo as forças japonesas na Manchúria como comandante guerrilheiro. Em 1940, expulso da Manchúria pela pressão japonesa, cruzou para o território soviético. Passou 5 anos lá, treinado, promovido a major soviético e preparado como administrador potencial para o governo que os soviéticos instalariam no norte. A administração militar soviética precisava de uma figura local. Escolheram Kim. Acreditavam estar escolhendo alguém controlável. Eles estavam errados. Em 1948, a República Popular Democrática da Coreia foi proclamada no norte. No sul, os americanos apoiavam Syngman Rhee, um nacionalista formado em Princeton que havia passado décadas no exílio fazendo lobby junto às potências ocidentais pela independência da Coreia. Rhee era ferozmente anticomunista, politicamente autoritário e absolutamente convicto de que a reunificação sob sua liderança era o único resultado aceitável. Ambos os líderes diziam exatamente a mesma coisa sobre o governo do outro. Ambos chamavam o outro de marionete estrangeira. Ambos afirmavam representar toda a Coreia.
e ambos eram sinceros. Em junho de 1950, Kim Il-sung lançou uma invasão do Sul. Ele havia obtido a aprovação de Stalin após meses de persuasão. E aqui está o fato paradoxal. Stalin havia recusado várias vezes antes de finalmente concordar em janeiro de 1950. Ele temia uma confrontação direta com os Estados Unidos. Kim o convenceu argumentando que o povo sul-coreano receberia as forças do norte como libertadores, que o regime colapsaria em dias, que a intervenção americana era improvável. As 3 previsões se mostraram erradas. O Exército Popular da Coreia avançou para o sul com força avassaladora. Em 3 dias, Seul havia caído. Em 6 semanas, o norte controlava 90% da península. As forças sul-coreanas e americanas foram empurradas para um pequeno perímetro ao redor do porto de Busan, no extremo sudeste. Por um momento, parecia realmente que a previsão de Kim poderia se tornar realidade. Então veio o desembarque de Incheon. Em setembro de 1950, o general Douglas MacArthur executou um assalto anfíbio em Incheon, um porto na costa oeste da Coreia considerado quase impossível de atacar devido às suas marés extremas. Funcionou completamente. Em poucas semanas, as forças da ONU haviam retomado Seul e avançavam para o norte. Em outubro, estavam se aproximando da fronteira chinesa no rio Yalu. Agora era a vez da China intervir. Em outubro de 1950, aproximadamente 300 mil soldados chineses cruzaram o rio Yalu para a Coreia. Cruzaram à noite, sem rádios para evitar detecção, às vezes marchando em roupas civis coreanas. O governo chinês os chamou oficialmente de voluntários, mas eram unidades regulares do Exército Popular de Libertação sob o comando do general Peng Dehuai. A URSS forneceu cobertura aérea por meio de pilotos soviéticos em caças MiG-15, oficialmente disfarçados de pilotos chineses ou coreanos. Eles foram instruídos a se manter longe das linhas de frente para evitar captura. A intervenção mudou completamente a guerra. As forças da ONU foram empurradas para o sul de Seul. A frente se estabilizou aproximadamente ao longo do paralelo 38, onde tudo havia começado. 3 anos. Mais de 2 milhões de civis mortos em ambos os lados. Os bombardeiros americanos arrasaram Pyongyang tão completamente que no final da guerra nenhum edifício tinha mais de um andar. O general Curtis LeMay, comandante das Forças Aéreas Estratégicas dos EUA, disse mais tarde simplesmente: "Queimamos cada cidade da Coreia do Norte." Em julho de 1953, um armistício foi assinado. Não um tratado de paz, um armistício. Os combates cessaram, a fronteira foi redesenhada ao longo do paralelo 38, quase exatamente onde estava em junho de 1950. Tudo havia retornado ao ponto de partida. E é aqui que a história está hoje. Em 2024, a Coreia do Norte emendou sua Constituição. Pela primeira vez, o documento não descrevia mais a Coreia do Sul como território temporariamente ocupado sob um governo fantoche. A Coreia do Sul foi reconhecida como um Estado soberano separado. O objetivo da reunificação, escrito em todas as versões anteriores dos documentos fundadores da Coreia do Norte, foi silenciosamente removido. Após 70 anos, a Coreia do Norte oficialmente deixou de tentar absorver o Sul. Este era o mundo que Kim Il-sung herdou após 1953. Um país em ruínas. E um país que, no papel, possuía toda a infraestrutura industrial identificada por Mason em 1946. A reconstrução foi rápida, notavelmente rápida. A URSS fornecia máquinas, usinas elétricas, especialistas técnicos. A China contribuía com mão de obra e suprimentos de alimentos. Por todo o país, fábricas surgiam das ruínas, blocos de apartamentos substituíam bairros bombardeados, escolas e hospitais abriam. O Estado garantia a cada cidadão moradia, emprego, rações básicas de alimentos e assistência médica. Esse sistema era chamado de Sistema de Distribuição Pública. Cada cidadão recebia uma ração de alimentos determinada por sua categoria de classe e profissão. Os mineiros recebiam mais, os agricultores menos. As crianças dependiam da ração dos pais. Na década de 1960, a taxa de crescimento do PIB da Coreia do Norte era de cerca de 8% ao ano. Comparável ao Japão do pós-guerra. A economista britânica Joan Robinson visitou Pyongyang em 1964 e escreveu um artigo que mais tarde causaria considerável constrangimento. O que está acontecendo na Coreia do Norte é uma das recuperações econômicas mais impressionantes que já vi. Agora entra na história um homem sobre quem quase ninguém fala. Seu nome era Hwang Jang-yeop. Em 1955 ele tinha 28 anos.
um jovem filósofo graduado pela Universidade Estadual de Moscou com uma bolsa do governo soviético. Ao retornar a Pyongyang, assumiu um cargo no aparato do partido. E foi Hwang Jang-yeop quem desenvolveu o sistema ideológico que Kim Il-sung chamaria de Juche. Juche se traduz aproximadamente como autossuficiência ou subjetividade. Mas por trás da linguagem filosófica havia um programa econômico concreto. O Estado deve ser completamente autossuficiente, sem dependência dos mercados externos, sem importar o que pode ser produzido internamente, sem empréstimos estrangeiros, sem tecnologia estrangeira por mais tempo do que estritamente necessário. Kim Il-sung adotou a ideia imediatamente. Ela correspondia aos seus medos mais profundos, os medos de um homem que havia visto o Japão controlar a Coreia precisamente por meio da dependência econômica, que havia visto as potências coloniais usar o comércio como arma política. O Juche parecia ser a resposta a essa ferida histórica, mas havia um problema fundamental. Um problema que os economistas chamam de vantagem comparativa. Nenhum país pode produzir tudo o que precisa com eficiência igual. Isso não é questão de ideologia, é questão de geografia, clima, recursos e escala. A Coreia do Norte não tinha reservas de petróleo. Faltavam terras agrícolas suficientes para alimentar completamente sua população sem cultivo intensivo. Não havia base tecnológica para produzir equipamentos industriais modernos. O Juche resolveu esse problema simplesmente, ignorou-o. Na prática, o país permanecia completamente dependente de apoio externo. Esse apoio fluía agora por um único canal, a União Soviética. A URC fornecia petróleo a preços 3 a 4 vezes abaixo dos preços do mercado mundial. A URC comprava as exportações norte-coreanas, metais, carvão, têxteis, a preços acima do mercado mundial. Isso não era comércio, era um subsídio disfarçado em linguagem comercial. O economista americano Nicholas Eberstadt calculou em 2007 que o subsídio soviético anual à Coreia do Norte entre 1960 e 1990 era em média de cerca de $1 bilhão por ano em valores atuais. Durante 30 anos, 30 bilhões em transferências ocultas. O Juche declarava: somos independentes. A realidade dizia: vocês são totalmente dependentes de um único parceiro. Um parceiro que não recebe quase nada de valor equivalente em troca. Kim Il-sung entendia essa contradição. Sua solução foi o encobrimento. Em 1965, a Coreia do Norte parou de publicar estatísticas econômicas. Completamente. Oficialmente, os dados eram segredo de Estado. Na realidade, os dados contradiziam a ideologia. Nenhum economista independente podia verificar qualquer afirmação oficial sobre a economia a partir desse momento. Lembre-se dessa decisão. Ela terá importância em 20 anos. Então veio 1991. A União Soviética se dissolveu. A Rússia anunciou que comercializaria a preços de mercado mundial e apenas em moeda forte. A Coreia do Norte tinha reservas, mas muito poucas para cobrir suas necessidades. As entregas de petróleo soviético à Coreia do Norte caíram de 4 milhões de toneladas por ano em 1990 para menos de 1 milhão de toneladas em 1993. Uma queda de 75% em 3 anos. A indústria projetada para insumos soviéticos começou a parar. As fábricas operavam a 20% de sua capacidade. Depois 10, a rede de transporte se deteriorou. Os trens circulavam esporadicamente. Os caminhões ficavam parados por falta de combustível, mas o golpe mais destrutivo atingiu a agricultura. A agricultura norte-coreana era totalmente dependente de fertilizantes químicos da URSS. O combustível para as bombas dos sistemas de irrigação também vinha da URSS. Quando os suprimentos pararam, os campos começaram a se degradar. As colheitas caíram a cada ano: 1992, 1993, 1994. Cada ano pior que o anterior. No de 1994, Kim Il-sung morreu. Ele tinha 81 anos. Havia governado o país por 46 anos. O poder passou para seu filho Kim Jong-il. Kim Jong-il era um homem muito diferente de seu pai. Kim Il-sung era um carismático comandante guerrilheiro, um homem de ação física e magnetismo pessoal. Kim Jong-il era, segundo todos os relatos daqueles que trabalharam com ele, extremamente inteligente. Tinha uma memória quase total dos detalhes e um senso aguçado para as fraquezas institucionais. Gerenciava os fluxos de informação com uma precisão que seu pai nunca alcançou. Também possuía uma sensibilidade estética genuína. Seu conhecimento do cinema mundial era enciclopédico,
e ele o usava como instrumento político, entendendo que a narrativa molda a lealdade. Ele também era genuinamente paranoico, uma qualidade que o tornava desconfiante em relação a reformas, isolado da realidade de base e propenso a decisões que pareciam lógicas de dentro de sua bolha informacional e catastróficas por fora. Em 1978, ele organizou o sequestro do diretor de cinema sul-coreano Shin Sang-ok e de sua ex-esposa, a atriz Choi Eul-hee. Eles viveram em Pyongyang por 8 anos, produzindo filmes de propaganda sob a direção pessoal de Kim Jong-il. Quando finalmente conseguiram escapar em Viena em 1986, Kim Jong-il aparentemente se recusou a acreditar que eles haviam desertado voluntariamente. Esse homem herdou uma economia em desintegração e uma crise alimentar iminente. Sua resposta foi a política do Songun, prioridade militar. O exército recebe recursos primeiro, depois os funcionários do partido, depois os trabalhadores das indústrias-chave, depois todos os outros. Boridi de 1994 a 1998, a Coreia do Norte experimentou uma fome que os coreanos chamam de marcha árdua. Entre 800 mil e 3 milhões de pessoas morreram. O número exato não pode ser estabelecido, o Estado não publicou nenhum dado de mortalidade. Nas províncias, o sistema de distribuição pública parou de funcionar por volta de 1994 e 1995. Os funcionários locais recebiam alocações cada vez menores. Eles ocultaram isso pelo maior tempo possível. Depois simplesmente pararam de distribuir rações. As pessoas começaram vendendo seus pertences. Depois os móveis, depois começaram a comer casca de árvore, grama, misturando pequenas quantidades de milho com serragem para aumentar o volume. As mães morriam por último, dando comida aos filhos. Na cidade de Chongjin, um centro industrial de aproximadamente 600 mil habitantes, corpos de pessoas que haviam morrido de fome jaziam nas ruas. As autoridades locais organizaram brigadas de coleta. Isso não era a Idade Média, era 1996. No mesmo ano, a Samsung abria novas fábricas de semicondutores em um país a 4 horas de carro para o sul. O Estado negou a existência da fome. Oficialmente ela não existia. Em vez da palavra fome, a expressão dificuldades no abastecimento alimentar era usada. Mas o sistema não podia controlar tudo. E precisamente nesse momento aconteceu algo que mudou para sempre a sociedade norte-coreana. Mas no sistema não comerciar, não era uma revolução, era sobrevivência. Uma mulher com um pouco de milho ia até um vizinho que tinha querosene, e eles trocavam. Depois alguém começou a fazer isso sistematicamente, comprando de um, vendendo para outro. O Estado perseguiu os comerciantes. As pessoas eram presas, enviadas para campos de trabalho. Mas a fome era mais forte que o aparato estatal. Por volta do ano 2000, centenas de mercados informais haviam surgido por todo o país. Os norte-coreanos o chamavam de Jangmadang, literalmente o lugar perto da cerca. Lá se vendia milho e arroz, macarrão instantâneo eletrônicos chineses contrabandeados, roupas de segunda mão, medicamentos. Andrei Lankov, professor da Universidade Nacional de Seul e um dos maiores especialistas mundiais em Coreia do Norte, descreveu em seu livro de 2013 o que chamou de privatização involuntária. O Estado tentou destruir a atividade comercial. Em vez disso, criou uma classe de empreendedores com uma enorme vantagem competitiva. Eles haviam aprendido a operar em condições de ameaça constante e instabilidade. Essa nova classe se chamava Tonju, literalmente, senhores do dinheiro. Os Tonju eram pessoas que haviam acumulado capital inicial por meio do comércio. Depois o usavam para comprar proteção, subornos a funcionários locais, funcionários do partido, oficiais das forças de segurança. A proteção permitia a expansão dos negócios. Hoje, entre 40% e 50% da renda de um domicílio norte-coreano médio vem de atividades de mercado. Em um país onde os mercados são oficialmente ainda ilegais, Kim Jong-il morreu em dezembro de 2011. O poder passou para seu terceiro filho, Kim Jong-un. Ele tinha 27 anos. Havia estudado na Suíça, em uma escola particular em Berna sob um nome falso. Havia visto por dentro como uma economia de mercado funcionava. Kim Jong-un fez algo que nem seu avô nem seu pai haviam feito. Ele reconheceu parcialmente a realidade do mercado. Sob ele, o número de mercados oficialmente permitidos cresceu de aproximadamente 200 para mais de 500. As empresas estatais receberam mais liberdade para fixar preços em parte de sua produção. Isso não é uma reforma de mercado. É um alívio controlado de pressão de uma caldeira que de outra forma explodiria.
Kim Jong-un entende que um retorno completo ao sistema dos anos 1970 é impossível. Mas a liberalização total significa perda de controle e potencialmente de poder. Esse é o impasse que a liderança norte-coreana tenta manter há 15 anos. Agora vale a pena dar um passo atrás e examinar o mecanismo de forma mais ampla. A experiência norte-coreana não é única, é a versão extrema de um padrão que se repetiu na história repetidamente. Em 1932 e 1933, a União Soviética passou pela coletivização. O Estado fixou cotas de entrega de grãos não baseadas nas colheitas reais. Quando as colheitas ficavam abaixo do plano, os grãos eram confiscados mesmo assim, incluindo as sementes. O resultado foi o Holodomor, uma catastrófica fome na Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão e outras regiões soviéticas em 1932 e 1933. As estimativas de mortes variam de 3 a 7 milhões de pessoas em toda a URSS. A estatística soviética ocultou esses dados por décadas. E aqui está o fato paradoxal que quase ninguém conhece. Durante o grande salto para a frente da China em 1959 e 1960, quando a desastrosa campanha de industrialização de Mao Zedong desencadeou uma fome na China, a Coreia do Norte enviou ajuda alimentar para além da fronteira. Pyongyang tinha reservas de grãos e um sistema de distribuição funcionando que Pequim, no meio de sua própria catástrofe, não tinha. Entre os chineses mais velhos nas regiões de fronteira isso ainda é lembrado. Em 1958, Mao Zedong lançou o grande salto para a frente. Os camponeses foram ordenados a construir altos fornos em seus quintais, fundindo tudo o que estava disponível em aço, incluindo ferramentas agrícolas. Enquanto os camponeses fundiam metal, as colheitas apodreciam nos campos. Os funcionários locais, aterrorizados com a punição por não cumprir as metas de produção, relatavam rendimentos fantásticos. O governo central fixava as cotas de entrega com base nesses relatórios. Os grãos eram confiscados, as pessoas morriam. O historiador Frank de Cotter estimou em 2010 que o número de vítimas do grande salto para frente chegou a 45 milhões, a maior fome da história da humanidade, causada não pela seca ou inundação, mas pela impossibilidade sistêmica de um feedback honesto chegar aos tomadores de decisão. Em 1975, o Khmer Vermelho sob Pol Pot tomou o Camboja. Eles evacuaram todas as cidades, aboliram o dinheiro, proibiram os mercados, encerraram o comércio internacional. Em 4 anos, o PIB do Camboja havia caído aproximadamente 60%. Quase 1 em cada 4 cidadãos morreu. O que todas essas catástrofes têm em comum? Friedrich von Hayek expôs isso em seu artigo de 1945, O uso do conhecimento na sociedade. O mercado é imperfeito, é propenso a crises e injusto em suas distribuições. Mas possui uma propriedade insubstituível, gera feedback contínuo. Quando o preço do pão sobe, essa é uma informação. O pão está escasso, produza mais. Quando cai, há excedente. Essa informação se espalha instantaneamente e leva milhões de pessoas a tomar decisões. Em uma economia planificada centralizada, esse mecanismo não existe. Há apenas o plano de cima. Quando o plano está errado, a descoberta chega tarde demais. Quando os funcionários têm medo de relatar problemas, ela nunca chega. O erro é replicado em todo o país simultaneamente. A Coreia do Norte é o experimento mental de Hayek, executado na realidade, em andamento há 8 décadas. E aqui está o que aconteceu com Hwang Jang-yeop, o homem que começou essa história. Em fevereiro de 1997, ele entrou na embaixada sul-coreana em Pequim. Era o desertor de mais alto escalão na história norte-coreana, ex-presidente da Assembleia Popular Suprema. O homem que havia desenvolvido pessoalmente a ideologia do Juche. A China se encontrou em uma armadilha diplomática. A Coreia do Norte exigiu seu retorno. A Coreia do Sul exigiu sua transferência. Hong passou 2 meses vivendo dentro da embaixada. Ele foi finalmente transferido para Seul pelas Filipinas. Em Seul, viveu 13 anos, deu entrevistas, escreveu memórias. Em 2003, agentes norte-coreanos tentaram assassiná-lo. Foi interceptado pelos serviços de segurança sul-coreanos. Ele morreu em outubro de 2010 aos 87 anos. Em suas memórias, ele escreveu algo assim: criei uma teoria que me parecia ser a salvação da dependência externa. Eu havia visto como o colonialismo usava a economia como arma. Queria proteger o país disso. Não entendi que estava construindo um tipo diferente de dependência,
uma dependência de um Estado que não pode cometer erros publicamente e, portanto, nunca os corrige. O que significa quando um país não pode corrigir seus erros? Quando o mecanismo para receber más notícias é ele mesmo a primeira coisa a ser destruída? Essa pergunta não tem uma resposta confortável. E não é uma pergunta que se aplica apenas a Pyongyang.